Olá, a de Deus para o teu coração, para o meu coração, que está em Isaías, capítulo 57, versículo 1 a seguir. Perece o justo, e não há quem considere isso em seu coração. E os homens compassivos são retirados sem que alguém considere que o justo é levado antes do mal. Mas chegai-vos aqui, vós filhos da agoreira, semente de adultério e de prostituição, de quem fazeis o vosso passatempo, contra quem escancarareis a boca e deitais para fora a língua, porventura não sois filhos de transgressão, semente da falsidade? Glórias a Deus. Queridos irmãos, amada igreja, queridos ouvintes e amados seguidores desse canal em Cristo, muito me alegra que vem crescendo a cada dia o número de pessoas que seguem esse canal, que se Deus tocar no teu coração, você mande essa mensagem adiante, para que o nome do Senhor seja glorificado. E uma alma que não conhece a palavra de Deus, ele venha a conhecer e assim se arrepender dos seus pecados. Irmãos, Isaías fala do justo. Os crentes fiéis estavam sendo maltratados pelos líderes cruéis e corruptos de Judá. E estavam perecendo. Para você ler, para você entender um pouco mais essa passagem, leia 2 Reis 21, versículo 16. E esses mártires, porém, pela sua morte, escaparam dos horrores terríveis de julgamento divino que dentro em breve viriam sobre os judeus. Deus, ele faz as coisas que nós não entendemos. E a mão de Deus, ela desce na hora certa, no momento certo, porque nosso Deus é longâmino. As pessoas perseguem o justo neste mundo, perseguem os crentes, aquele que crê em Deus, de todas as formas, na família, no trabalho, até mesmo na igreja, ou em qualquer lugar. Mas saiba que Deus, ele sabe o que vai fazer. Então no versículo 3 ao 14, quando ele fala, vós, filhos da agoreira, ele diz sobre o povo de Judá, que abandonou o Senhor, e passou a adorar os deuses das nações pagãs. Essa adoração incluía a imoralidade, a prostituição, feitiçaria e sacrifícios humanos. Mas Deus não deixaria ninguém pecar assim, impunemente. Aqueles que transgredissem a sua lei iriam ceifar o que semearam, e perderiam muito mais do que pensavam obter com sua equidade. Porque o que nós estamos tentando passar de mensagem para você é o que você plantar nessa terra você vai colher. Mas você tem muito a perder, você sendo uma pessoa má, perversa, uma pessoa mentirosa, uma pessoa fraudulenta. Você tem muito a perder, pessoa ranzinza, uma pessoa que guarda rancor, não libera o perdão. Você tem muito a perder quando você descer a sepultura, ou se Jesus voltar. Você não entrará no reino de Deus. Aquele que vive na mentira, aquele que vive na fraudulência, aquele que persegue o pobre, aquele que persegue o justo, um dia prestará conta a Deus, com certeza. Não ficará impune. E o pior, quando descer a sepultura,
Deus irá julgar pelos seus atos nessa terra, seja bom ou seja ruim. O versículo 15 ainda do capítulo 57, ele diz: porque assim diz o Senhor sublime, que habita na eternidade e cujo nome é santo. Em um alto e santo lugar habito, e também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Para os humildes, irmãos, e arrependidos, o Senhor Deus tinha uma promessa e tem uma promessa graciosa. Ele que habita no alto e santo lugar, habitaria pessoalmente com o contrito e abatido de espírito. Contrito refere-se a todo aquele que se sente oprimido, irmão, pelo pecado e que busca a libertação dessa escravidão. Abatido de espírito refere-se ao quebrantado de coração por causa dos revés e tribulações da vida. Leia o Salmo 34, no versículo 18 e 19. Glórias a Deus. Deus não lhe dá paz, mas por outro lado, deseja que se arrependa e seja salvo. O próprio Jesus, na oração, ele disse a Deus que não tinha perdido nenhum, que Deus enviou somente o filho da perdição. E os filhos da perdição estão se perdendo, irmãos. Estão se perdendo. No Salmo 34, versículo 18 e 19 diz: perto está o Senhor dos que têm um coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Muitas são a aflição do justo, mas o Senhor o livra de todas. Ele lhe guarda todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebra. Aleluia! Esse Deus maravilhoso, Ele cuida de nós. No Antigo Testamento, Deus promete bênção e prosperidade a quem obedece a sua lei, como está em Isaías 57. E mesmo assim, de par com essa promessa, está a realidade, que muitos são as aflições do justo. Irmãos, crer em Deus e viver em retidão não nos isenta de problema e sofrimento nessa vida. Pelo contrário, a dedicação a Deus, a miúde, nos traz provações e sofrimentos. Leia Mateus 5,10. Está dito da parte de Deus que por muitas tribulações devemos entrar no seu reino. O sofrimento do justo é atenuado pela revelação que o Senhor quer nos livrar de todas as nossas aflições. E uma vez cumprido o seu propósito ao permitir a aflição, Ele passa a nos livrar dela, ou pela intervenção sobrenatural direta dessa vida, ou pela morte triunfante e o ingresso na vida futura. Glórias a Deus! Então, meu querido ouvinte, meu irmão amado da nossa amada igreja, ou nossos queridos seguidores, se você está passando um momento difícil da sua vida, justamente nesse final do ano, fique tranquilo. O Senhor, Ele nos guarda. E se tivermos que passar uma tribulação, Ele nos dará força. Você vê que o Salmo 34, no versículo 9 diz: temei ao Senhor, vós os seus santos, pois não tem falta alguma àqueles que o temem. Ou seja, o Senhor, Ele supre a nossa necessidade. Só a sua necessidade hoje é uma libertação dentro da sua casa, dentro da sua família, no seu casamento, no seu filho. Já começa a dobrar o joelho de agora. Você estiver no trabalho, não puder,
Faça um propósito quando chegar em casa, falar com Deus. Ele é o nosso Redentor. Ele cuida de nós de dia e de noite. Deus te abençoe, que você chegue mais a Deus a cada dia.